Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dromos Talk, nosso programa talk show voltado para educação, vida escolar e muito mais. Nós estamos no nosso canal do YouTube e também agora em nossos podcasts no Spotify. Olá, você ligado com a gente? Que bom a gente estar junto, né? E hoje o nosso programa é tão especial, você vai adorar. Fica aí com a gente. Sabe por quê? Nós temos aqui um amigo do Colégio Dromos, mas um amigo muito especial, uma pessoa incrível, um médico fantástico que estudou aqui na UNB, então é aqui da nossa cidade. Depois se especializou, fez homeopatia e hoje orienta uma vida saudável para todo mundo e você vai conhecê-lo aqui conosco. Mas para mim, ele é o pai da Gigi. Muito obrigada, doutor Ícaro. Obrigada por você estar aqui com a gente, por ter gastado seu tempo aqui conosco. E parabéns pela obra toda, pela Gigi e pelos livros também. Porque dizem que livro é como filho, né? E como árvore que a gente planta pro resto da vida, né? Meu Deus, depois de uma apresentação dessa, a gente fica até sem graça, né? Muito obrigado. Para mim, é uma felicidade ter a Gigi no Dromos, porque eu sempre falei com a Kátia, com a minha esposa, né? Eu quero uma escola como eu tive, como você teve, onde a Gigi não é só mais um número. O pessoal conhece a Gigi, o pessoal sabe das necessidades dela e o Dromos é um sonho realizado, porque lá todo mundo conhece a Gigi. Tudo bem que a Gigi também faz por onde aparecer o tempo inteiro, né? Mas é muito bom. E muito obrigado pela deferência, pela confiança no meu trabalho, porque a ideia do trabalho é realmente ajudar o próximo. Eu li os 2 livros seus, né? O que você escreveu para as crianças sobre a vida saudável, que a gente foi interrompido pela pandemia, que nós íamos fazer uma big lançamento lá na escola. Vamos é isso ainda, aí, né? Vamos fazer. E a gente foi interrompido o sonho por conta da pandemia. Mas a Niete já falou na escola sobre o livro, aliás, ela decorou o livro, né? Então ela contou a história. Foi com maestria, ela é uma contadora de histórias incrível, né? Ela trabalha muito com a gente, sabe? Nessa faixa do Fundamental 1, né? E o livro da Gigi, então, a gente vai conversando com ele, porque ele é fantástico, eu acho que ele é extremamente didático e é de uma linguagem de criança para criança, então não é possível que eles não entendam, né? Mas hoje a gente veio aqui conversar sobre o seu livro, não é? Olha aqui, eu vou mostrar para você. Olha aqui, tá saindo agora. Já é o 8º livro, né? É o 8º. Legal. O da Gigi é o 7º, Gigi as Descobertas Saudáveis. E o Manual da Saúde Definitiva, eu acho que eu deixei com vocês também no ano retrasado, que é o 6º livro. Muito Parabéns, legal. A gente sabe que livro não é fácil, né, doutor Ícaro? Eu escrevi livro de matemática e física, né? É mais fácil porque é técnico, né? Você foi minha diretora no Marista, você não lembra? Agora eu tenho a honra de ter essa pessoa dessa envergadura que você também, né? Mas a sua mãe tem que dizer. Com certeza. Incrível. E agora é a diretora da minha filha, ou mundo pequeno. Muito Será que legal. com os netos vai ser a diretora deles também? Vai, porque eu tenho alguns lá na escola já. Já? Que ótimo. Eu tenho alguns. Eu acho que esse é um brinde de Deus na minha vida, sabe? É muito bom ter participado, ter visto os meninos e com você todos muito bem, são homens e pessoas do bem, isso é que dá mais orgulho, né? São pessoas do bem. E os meninos agora, os pequenos, estão com a gente, isso é muito bom, né? E a gente vai continuar, Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Mas a gente vai começar o bate-papo aqui com o livro, né? Além de te dar os parabéns e de te felicitar, porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Eu gostei demais do livro, eu li de ponta a ponta, fui até o hard, a nota hard, né? Ela leu em 48 horas o livro, ou seja, eu fico de cara com isso. É uma máquina de leitura, né? Eu tinha que ler, né? Primeiro que é seu, depois a gente ia conversar sobre ele. Nossa, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui a gente eu tenho algumas anotações, mas eu vou começar com o Rafael, acho que o Rafael precisa participar, né? Sim, se não fica só a gente, ele não pode ficar com o senhor. É verdade. Né? Não, me chamou muita atenção logo de cara o livro, assim, no título, né? Um guia, e no subtítulo, um guia para o sucesso sustentável. A gente fala de desenvolvimento sustentável, economia sustentável, mas eu ainda não conhecia, né, esse conceito de sucesso sustentável. Então, eu acho que é uma forma legal da gente abrir falando do livro, o que significa esse conceito na vida das pessoas, como que elas podem aplicar, vamos por aí. Vamos citar um exemplo prático, porque nada educa mais do que o exemplo. Um exemplo negativo de sucesso sustentável, Steve Jobs. Um gênio, né? O dono da Apple, uma das empresas mais rentáveis durante alguns anos no mundo. Ok, tá vivo?
Não. O que aconteceu? Gastou toda a saúde que teve, inclusive mental, para poder chegar ao topo. Quando chegou, câncer de pâncreas, um dos mais agressivos, que tem muito a ver com as emoções também, e foi definhando e caiu. Um sucesso que não se sustentou. Quer dizer, você escala o Everest e quando chega no topo do Everest, cheguei, pá, e morre. Que sucesso foi esse? Você desfrutou de olhar à vista, de mostrar para as pessoas que você chegou, de mostrar para as pessoas como você chegou, de colher os louros por isso, os prêmios, de poder desfrutar depois de estar em algum lugar e falar, nossa, eu escalei o Everest? Não, você morreu no cume. Isso é um sucesso não sustentável. Então, acabei vendo que na nossa roda da vida, vamos supor que a nossa roda da vida, ela tenha vários aros, as partes que compõem a nossa vida. Lá no icaro.med.br/roda da vida, eu falo um pouco dessa estratégia, porque eu fiz treinamento de coach também, os coaches usam muito, tá? A nossa vida tem família, tem trabalho, tem realização, tem motivação, tem amor, tem um monte de coisa. São os aros, tá? Qual é o aro que sustenta tudo? Pega a sua roda da vida, tira o aro de baixo, que vai servir como se fosse o pauzinho do pirulito, que segura essa roda da vida. Esse é saúde. Porque senão você está falando de uma roda da vida de um espírito, morreu sem saúde. E eu atendo no consultório quase toda semana alguém que está doido para tentar recuperar a saúde que perdeu. Imagina, vocês dois, empresários e educadores de sucesso. Amanhã, Deus os livre, não vai acontecer, uma doença grave chega. Não tem mais o educador. Não tem mais o empresário de sucesso. É verdade. Tem um doente numa cama e até certo ponto sem conseguir trabalhar. Hoje em dia tem online, tem um computador e tudo. Então sucesso sustentável é isso. É você conseguir chegar no topo, mas se manter lá. E depois num terceiro passo que eu falo no livro, conseguir vislumbrar que o que você achou que era sucesso ainda tem muito mais para você. E você tem vitalidade para isso. Você tem longevidade com saúde para isso. O que eu pude aprender, né? Aprendi muitas coisas no livro, mas sobre o sucesso sustentável, bom, porque a saúde é o pilar, realmente sustenta tudo isso, e que esse olhar é um olhar integral, é um olhar amplo, né? Isso me chama muita atenção, né? Não ficou só no nível fisiológico, anatômico, né? Você fala de sucesso sustentável a partir da saúde, uma visão global, né, do ser humano. Da emoção, quero até a gente fale disso daqui a pouco. Sim. Mas também a acessibilidade ao que é importante para a nossa saúde. Porque alguém poderia pensar, não, eu tenho que buscar o sal do Himalaia, né? Quer dizer, o sal do Himalaia está aí, vamos dizer, eu tenho que escalar e tenho que ir lá buscar longe uma coisa que às vezes a maior parte das pessoas não tem acesso. Mas aí no livro você fala de uma saúde extremamente, eu vou chamar aqui democrática, respiração, né? Eu queria falar sobre isso, achei muito legal, água, sono, sol, né? E eu achei isso muito bonito, quer dizer, todas as pessoas podem ter uma saúde de qualidade, são coisas que estão ao alcance de todas elas. Não é remédio, né? E a respiração me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar, né, da importância de respirar, como você coloca, 3 vezes. A cada hora. A cada hora, né, profundamente, né? E como que esse equilíbrio nosso está relacionado com essas coisas, né, com esses elementos básicos do nosso ser, do nosso viver, e a respiração também? Amabile, remédio, só puxando aqui. Por favor. Remédio só existe na lógica da doença. Se a gente fala de saúde, a gente tem que necessariamente deixar de focar em remédio. Existe um remédio para trazer saúde? Não. Existe remédio para tratar a doença. Existe remédio para prevenir? Não. Então, esse livro, ele faz parte de um crescendo. Em 2015, eu escrevi 11 hábitos em 11 semanas, que a ideia era falar dos hábitos saudáveis de vida como base da saúde. Beleza. Meus leitores pediram mais. Tudo bem. E depois que eu tenho bons hábitos de vida, o que eu tenho que fazer para ter saúde? Então, além dos hábitos de vida, no Manual da Saúde Definitiva, eu falei enzimas, hormônios, vitaminas, minerais, alguns suplementos que podem ajudar, exames e por aí vai. Aí o público pediu mais, mas enquanto esse estava gestando, eu falei, gente, adulto muitas vezes
não quer escutar o básico, porque o mais importante para a saúde é o básico, não é o avançado. E você não começa a construir sua casa dos sonhos pelas janelas, você começa a construir pela fundação, não é? Educação básica do básico. Então, era melhor atingir as crianças, que hoje em dia as crianças não têm no currículo a base de hábitos saudáveis de vida. Meu Deus, tomara que mudemos isso o quanto antes. Aí eu escrevi os Gigi e as Descobertas Saudáveis, né? E esse aqui, os 3 primeiros capítulos, são a base do Manual da Saúde Definitivo do 11 Hábitos. Mas eu vi que as pessoas precisavam de um pouco a mais, do tipo, tudo bem, Ícaro, eu já estou cuidando da haste do pirulito, né? Da roda da vida, ou seja, saúde. E como é que eu cuido dos outros aspectos? Então a ideia dos capítulos 4 e 5, dos níveis 4 e 5 do sucesso, é mostrar para as pessoas, se a saúde já está indo bem, agora você tem como focar nas outras. Porque o que é essa base? Gente, antes de você cuidar de algo, esse algo tem que existir. Eu sempre dou o exemplo da Ferrari. Eu falo para vocês, por favor, abasteçam aquela Ferrari ali, aquela, tá? Com o melhor combustível e aditivo que vocês puderem. Vocês vão falar, esse médico é louco, não tem uma Ferrari ali. Exatamente. Como é que você bota os melhores aditivos e suplementos e remédios e tratamentos em uma coisa que, em primeiro lugar, não tem como existir? E o corpo humano, para existir, ele depende primeiramente de 6 coisas. Água, comida, exercício, sono, respiração e sol. Então, antes de focar no avançado, como otimizar essas coisas, primeiro eu quero que elas existam e com qualidade e tenham condições de funcionar. Então é a água de hora em hora, mesmo sem sede, é o exercício pelo menos 4 vezes por semana, 2 vezes por semana aeróbico, 2 vezes de força, é o alimentar-se melhor, menos carboidratos processados, que a gente vai falar daqui a pouco, leite e glúten, e mais gorduras, proteínas, fibras e água. É o dormir direito, que as pessoas acham que dormir é perder tempo. Nunca foi. É o pegar só os 5 minutinhos na hora do almoço. 5 minutos. Com máxima disposição. Isso salva tanta vida. E como você bem falou, o respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora. Gente, a gente consegue ficar semanas sem comer, dias sem tomar água, mas só minutos sem respirar. Isso é Deus falando para nós. Precisa ser mais óbvio? O mais importante é respirar, em segundo lugar, a água. Interessante. Pois é, Ícaro, eu gostei porque aqui você tem 2 pessoas apresentando o livro que são pessoas que marcam, né, uma geração. Um é o JB e o outro é o Daniel Mastral. Sim, são, né, top, 2 pessoas. Eles apresentaram o teu livro, se você me permite, o Daniel disse o seguinte, que ele, ao ler o seu livro, ele viu que o estresse pode ser um degrau de autoconhecimento. Eu achei isso incrível, você, claro, que leu a fala dele, né? E eu fiquei pensando na minha vida, né? Como que o estresse me faz autoconhecer, né? E eu descobri que na hora do estresse, realmente a gente se conhece, né? É aí que a gente principalmente se conhece. Como é que tá na Bíblia, né? Que se você somente felicita, né? Ou faz o bem a quem te faz o bem, que benefício você fez? Não fazem isso também, né, os gentios? Que você tem que procurar fazer o bem quando te fazem o mal, né? Ou tratar bem quem te trata mal. O estresse, ele é necessário até para caminhar. Pensa comigo, quando você caminha, você se projeta numa situação de desequilíbrio e seu cérebro compensa com um passo. E para sair de um passo para outro, você gera um novo desequilíbrio e o seu corpo compensa. Então, até para caminhar, para evoluir, você precisa de micro-estresses. Porque estresse não existe só estresse negativo. Existe o estresse negativo e o positivo, em essência e de acordo com o evento. Então, quando o Daniel fala aí, é de bom tom, sabe? Porque mostra o seguinte, você cresce com tudo, com toda a adversidade. Basta você dar condições para o seu organismo de ele responder àquela adversidade. Vós sois deuses. A gente tem um potencial de recuperação orgânico e mental que é absurdo. A gente só precisa seguir as 2 leis de Hipócrates para a saúde. Primeiro, dar condições para o organismo se nutrir, se curar. E segundo, remover os obstáculos.
remover o que você coloca na sua vida todo dia que impede, que dificulta, né? E o estresse faz parte disso. Faz parte de você lidar melhor para tornar algo positivo e retirar aquilo que dificulta, que é negativo. Eu imagino que é aí que entra também um conceito que eu achei muito interessante no livro, que é de gerenciamento de estresse. Então eu imagino que deva ser por aí. Sim. Tem gente que fala, eu não quero mais estresse na minha vida. É fácil, morre. não tem como. A vida foi feita para ter estresse. Vários ao longo do dia. Porque sem estresse, você definha, você fica igual, definha e morre. Por exemplo, músculo. Você só cresce o músculo quando você faz exercício que rompe um monte de fibras no exercício e força seu corpo a recuperar dessas fibras e criar novas, além de recuperar com mais massa, com mais preparo as que existem. Certo? Então, o que acontece é que o gerenciamento de estresse é a noção de você entender que o estresse ele é inevitável e que você não vai conseguir acabar com ele, mas você precisa, primeiro, dar a devida proporção a cada coisa. Segundo, espremer, identificar o que é a sua interpretação e o que é o estresse em si. Em terceiro lugar, aprender a lidar melhor com o estresse. A hora certa, o jeito certo e na quantidade certa. Isso é o gerenciamento de estresse, sabe? Nas últimas 2 semanas, eu vivi 2 dias extremamente estressores, como fazia muito tempo que eu não vivia na minha vida. Isso faz da minha vida uma vida de menos sucesso ou de mim uma pessoa que gerencia pior o estresse? Não. Porque, gente, não é o estresse em si que faz de você uma pessoa melhor ou pior. É como você lida com ele. E esse é o gerenciamento de estresse que a maioria da população não tem adequadamente. Por quê? Porque falta conhecimento, falta prática e falta um corpo que sustente o cérebro, para o cérebro conseguir lidar bem com o estresse, porque a mente não faz parte de um órgão. A mente se manifesta no corpo através do cérebro. Então, além de um conjunto de bons pensamentos e conhecimentos, para poder lidar bem com o estresse, o teu cérebro tem que ter água, tem que ter nutrientes, tem que ter os hábitos que a gente já falou. Então, o gerenciamento do estresse passa por esses 3 quesitos e é fundamental. Isso é uma sabedoria, né? Você sabe que eu ouço, vejo as suas lives, né? Às vezes no mesmo momento, até tipo, faltou um ok, às vezes não, né? Agora, eu preciso confessar para você que o que eu mais gosto é o teu papo quando você está caminhando. É mais espontâneo, né? Eu não sei, é como se você tivesse assim, eu estivesse vendo o seu pensamento no voo, né? Assim, no livro ele está formatado, na live também, até um pouco vai com a pessoa que está batendo papo com você. Mas quando você caminha, eu gosto bastante, porque é o teu pensamento no voo, né? E às vezes eu olho assim, opa, hoje ele está caminhando, então deve ter lição aqui interessante, né? Que honra! É verdade, Obrigado. É verdade isso. E uma das coisas que eu gosto quando você fala é que subir ao topo nunca é uma viagem só, né? A gente está sempre acompanhado, né? Sim, o Mastral falou isso numa live. Eu já falava para as pessoas, até antes, que a gente sempre está com Deus, você sempre está com seus guias, digamos assim, né? Ou seja, com quem te sustenta até espiritualmente, né? Muitas pessoas colocam como Espírito Santo, colocam como um ente querido, colocam como um pensamento que faz... Chame como quiser, né? A gente tem diferentes crenças e religiões, mas quando o Mastral, numa live sobre o livro, ele falou, você já notou, doutor Ícaro? Com certeza você já notou, né? E eu fiz aquela cara de com certeza, não naquele momento, que presencialmente também, em geral, a gente nunca está só. Jesus sempre estava cercado de apóstolos, Paulo sempre tinha alguém que ele estava mandando e estava recebendo, né? Ezequiel, se eu não me engano, Elias. Então, o que acontece? Você precisa, para crescer, necessariamente ter suporte. E esse suporte, ele é muito mais material do que você imagina. Precisa ter o suporte imaterial dos seus conceitos, das suas práticas, do que você é, do que você pensa sobre a vida, sobre o que você vai fazer. Mas tem que ter um suporte material, que em parte é a saúde, em parte é gente que possa te encorajar, te sustentar, te puxar para cima, né? Ou que em alguns momentos vai falar, ei,
sobe aqui. Sabe? Opa, esses Poxa, aí faltam às vezes, né? não tem aquela pegadas no caminho que a pessoa fala, poxa, Senhor Jesus, eu só pedi alguém para caminhar comigo. Você ofereceu essa ajuda e durante a minha vida, nos momentos mais difíceis, eu vi que no caminho só tinha um par de pegadas. E é quando Jesus fala, é arrepiante isso, né? De tão bonito. Nesses momentos aí, as pegadas não são suas, são as minhas, porque eu te sustentei no colo. Então, essa questão de você ter o apoio material, que transcende as noções que você tem, o conhecimento e tudo, eu diria que são 2 apoios materiais muito importantes. É o apoio da sua saúde, como você cuida dela, e quem te sustenta, quem te apoia, quem te coloca nas costas às vezes quando necessário, quem te chuta às vezes para ação. Não é importante? Sim. Eu lembro que Se é. a Kátia, quando eu estava conhecendo ela, a Kátia passou uma noite inteira me afastando. Até que um momento eu levantei e falei para ela mesmo, chega, vou embora. E aí eu estava indo pro carro para ir embora de onde a gente estava, e um amigo, que nem amigo mais é, sabe? Ele virou e falou, cara, você só fala dela, que eu estava no caminho falando dela. Volta lá e fala isso tudo para ela, né? E deu certo. Não foi muito legal. certo, né? Eu voltei e falei tudo para ela e agora 14 anos de casados, a melhor mulher do mundo. Resultado. Pois é. Até um chute te empurra pra frente. Pois é, mas você sabia que eu estava falando isso, lembrando dessa questão, né? Eu me lembro quando eu dava 56 aulas por semana, né? Meu Deus. Né? Eu cheguei a dar isso, de física e matemática, acredita? Caramba. Aí, quando chegava na sexta-feira, a última aula da noite, já tinha dado aula de manhã, já tinha dado aula de tarde, já tinha dado aula de noite. Eu falava, meu Deus, onde que eu vou arrumar força para entrar e dar a última aula? Aí eu lembrava neles. Eu lembrava do Rafael e do Rodrigo, né? Aí eu dava a melhor aula do dia. Motivação. Me levava, né? Realmente eu estava muito estressada, mas a lembrança deles, né, me fazia caminhar. E dava a melhor aula do dia, eu sempre achei, né? Nossa, mas essa motivação é muito nobre. Filhos, né? família. Nossa, Isso é muito bom. Ouvindo vocês falarem, me veio aqui uma palavra, né? Mentalidade, né? Hoje a gente tem uma palavra moderna, né, para isso, que é mindset. Mindset, né? E o Drumstock é um programa para toda a família, né? E eu acho que tanto os estudantes que nos assistem, nos ouvem, também os pais, as mães, os responsáveis, cada um deles tem com certeza seus objetivos, seus sonhos, seus planos, né? E aí a pergunta que eu faço ela é bem intimista agora, né? Como que o Dr. Ícaro traça as suas metas? Né? Qual a sua metodologia aí de planejamento para estabelecer suas metas e qual a mentalidade para pegar, agora eu vou para cima disso aqui, vamos fazer acontecer? Eu tenho 5 coisas mega importantes na minha vida, tá bom? São a Gigi, a minha esposa, a minha missão, meu irmão e os meus pais que já se foram. Pelos meus pais eu só posso orar agora, né? E fazer com que eles tenham orgulho de mim, onde quer que eles estejam. Pelo meu irmão, eu posso ser não só um bom familiar, mas um bom médico também, que ele me dá a honra de ser acompanhado por mim. E o meu irmão é uma pessoa com gênio muito forte, mas em relação à medicina ele cala e escuta, sabe? Ele é mais velho ou mais novo? Mais novo, 1 ano e meio mais novo. Em relação a Gigi, primeiro em relação a Kátia, né? Eu cuido dela, eu procuro dar amor, eu procuro me importar, procuro, antes que ela fale que precisa, tá ali, presente e fazendo. Em relação a Gigi, eu quero deixar um mundo melhor para ela. Eu quero que ela possa olhar o mundo melhor, sabe? Em algum momento ela olhar para trás e falar assim, meu pai ajudou a fazer tudo isso aqui. Em relação à missão, eu lembro que quando eu fui para a UNB para me inscrever no vestibular, tinha 2 opções que você podia botar na época, se eu não me engano, né? Ou nessa época já era uma, enfim. E todo mundo marcou rapidinho o que ia fazer. Eu fiquei olhando para aquela ficha de inscrição, meu primeiro vestibular. O que eu faria? Medicina ou direito? Porque os meus testes vocacionais todos deram muito altos para os 2, né?
E eu marquei medicina, e graças a Deus eu marquei medicina. Ainda bem. E são os mesmos faróis que me guiam até hoje. Então, toda vez que eu vou planejar, parece uma coisa romântica, mas é como eu faço. Planejar meu dia, minha semana, meu mês, meu ano e o que eu quero fazer para a vida, eu tenho planner, eu tenho isso no computador e tudo, eu procuro me guiar por isso. O que eu vou fazer para esses 5 focos da minha vida, em primeiro lugar? E eu descobri que todas as metas que eu possa colocar de sucesso, elas vão atender esses 5 objetivos principais. Fantástico. Aí eu vivo bem. Olha, eu achei fantástico, porque hoje em dia a abordagem nesse sentido, ela é tão individualista, né? É o que eu quero, onde eu quero chegar. E metodológica, né? E você está dando, formatada, né? E você tá, na verdade, dando uma visão de doação, né? Primeiro o outro, né? Primeiro o outro, né? Então achei isso, e a partir disso eu construí a sua vida, seu livro propósito, tem, né? Só que fora da caridade não há salvação. Pelo amor de Deus, está escrito também. Então, você acaba descobrindo que quando você faz o bem para quem mais te importa, toda vez que você faz, você se sente bem. Se o objetivo supremo da existência não é se sentir bem, deixa eu continuar fazendo isso que está dando certo. Né? Aí você usa os métodos para planejar melhor. Eu queria que você explicasse, assim, aqui tem os links, Sim. né? Eu acho fantástico, então se você puder depois pegar aqui no final, você vai ver os links do Dr. Ícaro. Eu conheço alguns aqui, sempre muito fantástico. Você fala do nível hard. Sim. Agora, eu não fiz, eu preciso confessar, os questionários que você coloca aqui, né? Entende? Aí eu queria que você dissesse pra gente, até pra mim mesmo, né? O que você pensou quando você deixou esses questionários aqui pra gente? Quando você deu essa tarefa de casa para quem lê o livro? Os links foram meio que uma briga do bem com a editora. Mas, doutor Ícaro, é link demais. No outro livro, nesse livro, eu não quero que o leitor saia do livro sem a perspectiva de ampliar. Eu quero que ele tenha a possibilidade de ampliar o conhecimento e o céu é o limite. Tá, então vamos botar no final para ele não perder a jornada de melhoria e autoconhecimento do livro. Tá bom, então bota, mas bota no final. E sobre os questionários foi o seguinte, hoje em dia tem a noção de gamificação, né? Ou seja, você tornar a jornada o mais lúdica possível para a pessoa gostar da leitura e para ela poder pegar parte daquilo ali, daquele processo de aprendizado como um jogo, uma coisa de lazer. Prática, né? Isso. A ideia com os questionários foi, a cada final de capítulo, ter uma atividade que permitisse ao leitor autoavaliar-se, rever o necessário, tanto que tem um resumo logo antes da atividade, e autoavaliar-se. E eu quero que esse livro se transforme num treinamento. Poxa, a gente queria tanto que fosse presencial, mas nessa época agora, né? Mas nem que seja online, onde as pessoas possam, em cada parte de cada nível, ter uma atividade final para... Qual é o resumo? Isso. Eu aprendi? Sim. Prova. A filosofia é essa, mas de uma forma leve, vai andando. né? Ou seja, aprendi, qual é o resumo? Este. Aprendi o conteúdo e o resumo? Sim. Então vamos provar isso. Que legal. Eu saio com conteúdo seguro dentro da minha cabeça. Então a ideia foi essa. E ficou bem legal, porque principalmente a atividade da montanha e a atividade da folha em branco, né? A da montanha, a pessoa já olha e fala, caramba, nunca tinha pensado desse jeito. Os tópicos que eu tenho que focar para chegar no topo. E eu achei fantástico. Obrigado. E eu vejo que as pessoas que olham a montanha, elas falam depois, caramba, agora eu consigo, né? Agora, isso era o que faltava. E a atividade da página para você apontar de outra pessoa, quando a pessoa vira a página, essa então é ótima. Eu não vou contar aqui, senão acaba... Spoiler não. Agora eu vou te falar uma coisa, que o link, o sentimento que me deu no link, né? É assim, quando eu terminei, dá um gosto de quero mais. E o link é isso. Eu achei isso fantástico, mesmo estando no final, eu falei assim, bom, muito legal isso, porque você termina com aquele gostinho de quero mais e ele tá ali, você tem a possibilidade de ir um pouquinho mais. Isso foi o link, para mim, foi assim. Pois é, o leitor que faz como você fez, Amábile, ou seja,
risca o livro, rabisca, vê as coisas interessantes, ainda tem o gostinho de quero mais, é o sonho de todo autor. E a ideia mesmo foi permitir o aprofundamento. Que bom que deu certo. Deu certo, funcionou. Que bom. Agora eu quero aprofundar aqui para minha vida, que é uma pergunta Vamos. particular aqui. Lá vem, tô até com medo. Consulta pessoal. O carboidrato, ele é esse vilão mesmo. E modulação hormonal. Isso eu também achei muito interessante e não conhecia ainda até ler o livro esse conceito, né? Vou colocar assim. Vamos lá. Carboidrato é o vilão? Não, é necessária a sobrevivência humana. Tá. Só que desde a Revolução Industrial, o ser humano consome carboidratos demais. E assim, se furar sua barriga, a minha, de todo mundo, sai gordura. Não sai açúcar. Então, todo carboidrato que a gente consumir um pouco a mais e que o corpo não tenha como usar, vai ser acumulado sob a forma de triglicerídeo. Triglicerídeo é uma gordura que vem dos carboidratos, tá bom? Se você pegar a palavra triglicerídeo, tira o tri, tira o erídeo, o que fica? Glic. Então, carboidrato em excesso ou de baixa qualidade é que é o inimigo. Carboidrato com moderação, sendo ali 30%, 40% do prato no máximo, junto às outras categorias, para alguém com uma atividade boa no dia a dia, não é o vilão. Agora, hoje em dia, qual é o vício da humanidade? Um prato, às vezes, com arroz, feijão, macarrão, batata como salada e alguma outra coisa. Gente, 4 diferentes, 80% do prato carboidrato, isso vai levar a diabetes, vai levar a hipertensão, vai levar a obesidade, vai levar Alzheimer lá na frente, porque um dos tipos de Alzheimer é um neurodiabetes. Então, isso não é legal. Então, o problema é o excesso de carboidrato e principalmente o excesso com a falta dos outros nutrientes, como fibras, gorduras e proteínas. O que é carboidrato? É açúcar. Lá no icaro.med.br/carboidratos tem uma palestra minha de 1 hora. Aliás, o povo fala assim, seu site é o posto Ipiranga, né? Porque toda hora, lá, né? toda hora você fala, não, se eu perguntar sobre, sei lá, Jericoacoara, você vai lá no icaro.med.br/Jericoacoara. Não, isso não, isso eu tô brincando. E sobre modulação hormonal, é um conceito que usaram comercialmente por tanto tempo que o Conselho de Medicina pegou no pé, dizendo que é uma coisa que não pode ser falada. Mas o que é modular? Quando você compra um armário para você, um armário modular, na verdade, a empresa já tem os módulos prontos e vai montar para você de acordo com o seu espaço, só vai mexer na metragem e os módulos. Então, modulação é um ajuste personalizado através de módulos. Então, modulação hormonal pode ser feita basicamente de 3 formas. Quando você ajusta os hábitos de vida de uma pessoa para assim ajustar o funcionamento das glândulas que produzem hormônios, isso é modulação hormonal. Porque o fim era otimizar os hormônios e você usou melhorar os hábitos de vida para melhorar o funcionamento das glândulas que produzem os hormônios. A segunda forma de modulação hormonal você usa maca peruana para melhorar seu DHEA, que é um hormônio. Você usa tríbulos terrestres para melhorar o efeito da sua testosterona. Você usa, sei lá, Simicifuga racemosa, que é uma planta, para poder melhorar o efeito de estrogênio numa mulher. Você não deu hormônio, mas melhorou o efeito hormonal. Isso é modulação. E, no último grau, às vezes pode ser necessário você dar o próprio hormônio, de acordo com as necessidades daquela pessoa. Reposição também é uma parte da modulação. E o que acontece hoje em dia é que a maioria das pessoas a partir dos 40 anos de idade, principalmente mulheres usuárias de anticoncepcional mais cedo, mas em geral na população acima dos 40, principalmente para os estressados, a maioria de nós tem uma queda na produção dos hormônios, ou um desbalanço. E isso pode afetar tudo, inclusive o cérebro. Só que muitos colegas ficam com aquele preconceito. Hormônio causa câncer. Se hormônio causasse câncer, aos 25 anos de idade, todo mundo tinha câncer. Que é quando os hormônios estão... O homem não pode ver uma mulher, tá tudo tinindo, né? Tinindo. Não, a partir dos 16, todo mundo já morreria de câncer. Sim, Na sim. sua escola, você deve ver Com que certeza, a gente teria que dar terceiro ano, trabalho. sumiu o casal, vai procurar que pode dar problema. Então,
modulação hormonal é isso, é um ajuste personalizado, não necessariamente repondo, muitas vezes dando condições de produzir. Perfeito, perfeito. Da minha parte, eu só posso te agradecer, Ícaro, pela amizade, entende? Pelo seu carinho conosco, pelo seu carinho com a escola. E assim, eu quero dizer publicamente da minha admiração por você. E eu quero indicar que você acompanhe o Dr. Ícaro pelas redes sociais. Olha, vai valer a pena, você vai mudar de vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, viu? Nossa, que honra! Eu é que agradeço, porque eu admiro muito vocês, você em particular, porque a tua trajetória de vida ela é simplesmente impecável. Obrigada. E culmina numa escola para quem eu entrego minha filha todos os dias. Não tem confiança maior do que isso. Então, me fez lembrar de Unforgettable, do Nat King Cole, né? Uhum. É por isso, querida, que é incrível que alguém tão inesquecível pense que eu também seja. Então, assim, alguém tão top como você falar essas palavras sobre mim, eu ganhei minha semana, ganhei o final de semana. Legal. Legal demais. Obrigado, eu que agradeço. Deixa eu também, a gente destacar aqui a capa do livro, né? Você que está nos acompanhando aqui, os 5 níveis do sucesso, um guia para o sucesso sustentável. Doutor Ícaro, quem quer, com certeza, todo mundo está assistindo, vai querer adquirir o livro, vai querer ler o livro e também te acompanhar. Quais são os canais aí para te acompanhar e para poder ter acesso ao livro? Olha, eu sou um péssimo vendedor de livro. Vocês vão descobrir por quê. Esse livro, ele veio de um mini curso gratuito em saúde que eu fiz durante a pandemia para ajudar as pessoas a melhorar a saúde enclausuradas em casa, tá? Um curso de várias etapas. E esse curso está no icaro.med.br/minicurso. Lá, a pessoa que entrar, mesmo que não compre o livro, já vai encontrar um mini curso gratuito para melhorar a saúde dela. Legal. É o mínimo que eu posso fazer pelo tanto que eu recebo da vida de gente como vocês e tudo mais. A pessoa também pode entrar em contato com o consultório, tá? É só entrar em contato pelo que está no icaro.med.br, tá? Mas para me seguir é Dr. Ícaro Alves. É instagram.com/drIcaroAlves, youtube.com/drIcaroAlves, facebook.com/drIcaroAlves. E eu agradeço pela possibilidade de alcançar mais pessoas com essa mensagem de bem, como vocês fazem, através de uma oportunidade como essa aqui. Obrigado. Legal, a gente que agradece, né? Estamos juntos sempre lá no Dromos, né? E você que está conosco hoje nesse programa, continue acompanhando a nossa série. Vamos juntos com o Dr. Ícaro em prol de um sucesso sustentável, em prol de uma saúde de qualidade, longevidade, bem-estar, qualidade de vida realmente para você e para sua família. Indique esse programa para todo mundo que você conhece e quer bem. E com certeza você também vai ajudar. Estamos juntos e até a próxima.